Lá em casa, nós somos 3 irmãs mulheres e foi a nossa irmã mais nova que se casou primeiro. Na verdade, ela sempre foi mais pra frente. Começou tudo muito cedo na vida dela. Com 14 anos ela já namorava, com 16 anos já estava organizando tudo para se casar, mas enfim. Ela e o marido, que na época era só noivo, iam construir uma casinha bem pequena, bem simples no quintal da sogra dela. Era melhor que pagar aluguel, né? Só que o problema é que tanto ela quanto ele eram muito humildes, não tinham condições de pagar uma pessoa para construir. Então, o que aconteceu? A nossa família se reuniu e organizou para poder todo final de semana fazer mutirão e assim, pouco a pouco, ir construindo sem eles precisar pagar, né? Ia muita gente, sabe? Os nossos tios, os nossos primos, o meu pai, o sogro dela, cada um ajudava do seu jeitinho. Eu, ela, a sogra dela e a minha mãe e a minha outra irmã, a gente ajudava cozinhando para esse monte de gente que ia para lá trabalhando. E aí, né, todo final de semana desse jeito, ajudando, construindo pouco a pouco. Quando foi o final de semana, ia já cobrir, né? Ia colocar o telhado. E aí o meu cunhado disse que precisaria de mais gente para ajudar a cobrir. Foi aí que ele levou um amigo dele para poder ajudar. Até então, eu não conhecia esse tal amigo. E quando eu vi ele, eu não vou mentir, eu achei sim ele bonito, eu achei ele muito gatinho, mas o que o menino tinha de bonito, tinha de chato. Meu Deus! O menino não parava quieto, já chegou lá botando banca, conversando, fazendo piadinha com todo mundo, tirando sarro, se achando, sabe? E ai, sei lá, aquele jeito dele me incomodava, me irritava, porque eu não acho que a pessoa tem que brincar o tempo todo, sabe? Tem que chegar brincando com a pessoa que ele nem conhece. E pra piorar, não bastava esse enjoo todo dele, ele ainda cismou de dar em cima de mim. Só que ele não fez isso de uma forma normal. Ele dava em cima de mim como se eu que tivesse afim dele. Por exemplo, do nada ele virava pra mim e falava assim: tá caidinho por mim, né? Dá pra ver, vai, fala. Não, faz o seguinte, eu vou te dar uma chance pra você tentar me conquistar. Vamos ver se você me consegue. E ai, sério, ele tava conseguindo me tirar do sério, ele tava conseguindo torrar a minha paciência. E aí, quando ele ficou com isso pra cima de mim, o meu cunhado percebeu e começou também a entrar nessa zoeira. Começou a falar assim que a gente fazia um belo casal, que como ele não pensou nessa possibilidade antes, poderia ter me apresentado para esse amigo bem antes, sabe? E aquele dia eu fiquei tão estressada que eu cheguei na minha irmã e falei assim: olha, se esse menino ficar continuando vindo os finais de semana, então você não precisa contar comigo, que eu não venho mais. E a minha irmã ficou brava comigo. Falou assim que eu era uma chata, uma mimada, que eu não sabia nem brincar, uma grossa. E eu fiquei magoada com ela porque, poxa, eu tava ali me esforçando, dando o meu melhor para poder ajudar ela. E ela tava do lado de um menino inconveniente que tava invadindo o meu espaço. Então eu falei para ela que eu não ia mais. Se ela escolheu o lado dele, se ela preferiu defender ele do que ver o meu ponto de vista, então eu não ia mais. E não fui. Só que também estava quase terminando, sabe? Eu acho que depois que eu parei de ir, passou no máximo uns 2, 3 final de semana, eles terminaram lá. E aí eles terminaram lá, né? Minha irmã foi, se casou só no civil. E assim que eles se casaram, ia ter um jantar misturado com um chá de casa nova na casinha deles. E aí minha mãe foi e chegou em mim e falou assim: olha, Sandra, eu sei que você tá de pirraça com a sua irmã, só que hoje não tem jeito. Hoje lá tem muito serviço, tem muita comida para fazer, pouca gente para ajudar. Então hoje realmente eu preciso que você engula esse teu orgulho e vá ajudar a gente. Eu nem questionei a minha mãe, falei: não, mãe, tudo bem, você tá precisando tanto? Eu vou. Peguei e fui. O jantar estava marcado para 8 horas da noite. Mas a gente chegou lá e começou a arrumar tudo umas 4 horas da tarde, porque realmente era muita comida para poder fazer. Quando foi umas 6 horas da tarde, o bendito do amigo do meu cunhado chega lá. E eu já pensei: ai meu Deus, estava tão bom para ser verdade. Só que ele chegou, ele nem olhou para mim. Ele passou direto, não falou comigo, não falou sobre mim e foi ajudar, sabe? Começou a trabalhar, corta uma coisa e faz outra. E ele estava muito quieto, diferente daquele dia que eu conheci. Ele não ficou brincando e cara amarrada. E de princípio eu falei assim: ai, graças a Deus, hoje ele tá sério, hoje ele não me enxergou.
Só que eu comecei a preocupar, porque da primeira vez que eu vi ele era totalmente diferente, brincalhão, não parava quieto. E aquele dia ele tava só de cara amarrada. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, talvez eu tô aqui agradecendo do menino não ter me enxergado e às vezes pode até ter acontecido alguma coisa séria com ele, né? Então eu cheguei nele e perguntei, falei assim, tá tudo bem? E ele falou assim, tá, por quê? Falei, não, porque você tá estranho hoje, quieto, aquele dia você só ficava brincando, conversando. Ele virou pra mim e falou assim, ué, você vai ter que se decidir. Você quer que eu fique quieto ou você quer que eu brinque com você? Porque as duas coisas ao mesmo tempo não tem jeito. E eu achei isso de uma grosseria da parte dele, que eu falei assim, ah, fica quieta em seu canto. Fui trabalhar e deixei ele pra lá. E aí nisso a gente arrumou tudo, sabe? Quando chegou no final da noite, já tinha chegado os convidados tudo, tava todo mundo comendo, a janta já tava tudo pronta. Então eu falei assim pra minha mãe, mãe, eu vou lá em casa tomar um banho porque eu tô cheirando a óleo e aí depois eu volto. E a minha mãe falou assim, tá bom, mas toma cuidado porque já era a noite e o caminho da casa da minha irmã até a nossa casa não era tão perto. E aí nisso que o menino escutou, ele invadiu a nossa conversa e falou assim, eu posso te acompanhar? Eu olhei pra ele e falei assim, oxe, você só pode ser louco ou bipolar, né? Só pode, porque não tem condições. Até agora eu tava com a cara amarrada pra mim. Agora já tá me oferecendo me acompanhar até em casa. Só que tem um detalhe, tem um ditado que fala que é melhor sozinha do que mal acompanhado, né? Mas nesse dia eu preferi estar mal acompanhada do que fazer aquele caminho sozinha uma hora daquela da noite. Então eu falei pra ele, pode, vamos? E a gente foi, né? Durante o caminho, até chegar na minha casa, a gente foi conversando, sabe? Ele me contou um monte de coisa da vida dele, assim, que eu nem imaginava. Eu também contei algumas coisas da minha vida e, tipo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que a gente julga o livro pela capa, né? Porque o menino, ele não é só aquilo que eu conheci no primeiro dia. Ele é muito bacana e tal, tem um lado completamente diferente. E aí, assim que eu cheguei no portão da minha casa, eu falei assim pra ele, é aqui que eu moro. E ele queria voltar pra trás. Aí eu fui e perguntei a ele, você tá voltando lá pra casa da minha irmã? Ele falou assim, é. Eu falei, não, então me espera, eu só vou tomar um banho rapidão, trocar de roupa e vou voltar pra lá também. Nisso ele entrou, sentou no sofá e ficou lá me esperando. Eu tomei banho, troquei de roupa, passei bastante perfume, sabe? Fiz uma maquiagem bem rapidão. Quando eu terminei, voltei pra sala, falei assim, tô pronta, vamos? E aí no que eu falei isso, ele tava sentado no sofá. Ele olhou pra mim de baixo em cima, assim, e falou assim, nossa. E eu falei, nossa, o quê, né? Já achei que tivesse alguma coisa na minha roupa. Ele, não, nada não, eu prometi que eu não ia tocar nesse assunto mais. E aí, quando ele falou isso, eu cheguei perto dele e falei assim, olha, tocar no assunto pode, o que não pode é torrar a minha paciência. E no que eu falei isso pra ele, eu lasquei um beijão na boca dele. Sim, eu sei que é loucura, mas eu senti vontade, eu fui lá e fiz. Eu acho que no fundo, desde o primeiro dia eu já tinha ficado afim dele. Só que o que acontece? Ele ficou muito se achando, sabe? Falando assim que eu que tava afim dele. Então aquilo me fez tomar birra e meio que camuflar o sentimento de atração que eu tava por ele. E como naquele dia do casamento da minha irmã, ele foi muito cavalheiro, ajudou a gente em tudo lá, me acompanhou até em casa sem falar uma palavra que fosse, que me desrespeitasse. Então eu me permiti assumir para ele que eu também estava afim. E foi muito engraçado que quando a gente voltou para a festa, a gente já voltou de casalzinho, sabe? E ficou todo mundo tipo assim... Porque ninguém esperava, todo mundo achava que eu detestasse ele, que eu odiava ele, né? E foi durante o processo de casamento da minha irmã que eu conheci o meu marido. Só que eu vou contar um segredo pra vocês. Ele se revelou depois que a gente casou. A máscara dele caiu. Na verdade, ele é sim aquele chato que eu conheci no primeiro dia, mas ninguém é perfeito, né? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, um romance bem fofo para acalentar o coração da gente. Eu acho que eu já falei aqui para vocês que conforme eu vou interpretando essas histórias pesadas, tristes, de traição, isso vai pesando em cima de mim e vai trazendo energia negativa, né? Então eu meio que vou fuçando para eu poder encontrar uma história igual essa, para me renovar as minhas forças, para poder trazer essa leveza. Eu achei tão gostoso interpretar essa história, né? Começou aí que ela não gostava do rapaz, tinha uma pirraça por ele, e daí eu já achei que eles fossem ter alguma coisa, né? Na verdade, como ela disse, desde o começo ela já se sentiu atraída por ele, mas como ele foi pra frente,
ficou jogando isso na cara, falando que ela tava afim e tal. Ela, certamente, é orgulhosa, né? Preferiu falar que não, que tinha raiva dele, mas depois esse romance foi se desenvolvendo de uma forma tão bonitinha, né? Eu amei interpretar essa história, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da história, o que vocês acharam da minha interpretação. A opinião de vocês é muito importante pra mim, tá? E eu quero pedir uma coisa também, gente. Eu vi que muito de vocês ainda não foi no meu outro canal e eu peço, por favor, que vocês vá, que vocês se inscrevam também lá. Primeiro, porque eu tô postando interpretação lá todos os dias às 5 horas da tarde. Então, se você ainda não foi, você tá perdendo. E segundo, gente, que eu já falei que eu criei esse canal também como uma forma de segurança. Então, eu preciso muito que vocês vão lá, que vocês se inscrevam, porque se Deus o livre, Deus não há de deixar chegar a acontecer alguma coisa com esse canal, vocês já sabem que vão me encontrar lá, tá? Vou deixar o link do meu novo canal na descrição, nos comentários, vai lá, se inscreva, ative o sininho, porque eu vou estar por lá também todos os dias às 5 horas da tarde, tá certo? Dê seu joinha para ajudar. Se inscreva, ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar história nova. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha, eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse ou no outro canal, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo, e as histórias são reais, baseados em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência, e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!